A mais afastada, a Voyager 1, lançada em 1977, está voando há 34 anos a 60 mil quilômetros por hora. E está só começando a sair do sistema solar. Se o seu destino fosse Alpha Centauri, ela levaria mais de 56 mil anos para alcançar sequer o sistema estelar mais próximo. Para realizar missões interestelares em quadros temporais do tempo de uma vida humana, cerca de 50 anos, precisamos aumentar a velocidade em que podemos viajar em pelo menos um fator de 1.000. Os cientistas determinaram que a velocidade da luz são impressionantes 300 mil quilômetros por segundo. Uma espaçonave viajando pelos sistemas estelares teria que alcançar uma porcentagem significativa dessa velocidade para chegar sequer à estrela mais próxima. O maior obstáculo é o peso. Um foguete químico cobra um alto preço em peso porque todo o seu combustível deve ser levado a bordo. Podemos calcular que, para alcançar até mesmo 6% da velocidade da luz, usando combustível de foguete, seria preciso mais desse combustível do que a massa que existe no universo. Então, sabemos que é realmente impossível chegar a outro sistema estelar usando combustível de foguete. Para que vistas extraterrestres fossem possíveis, a espaçonave teria de resolver esse problema. Em 2011, a NanoSail-D da NASA tornou-se a primeira vela solar a orbitar o planeta. A vela ultrafina de 9 metros quadrados usa luz solar ou pressão de fótons como fonte de propulsão. Uma das limitações imutáveis da propulsão a foguete é o fato de qualquer foguete precisar levar seu combustível. Uma vela solar tira vantagem de recursos naturais, como, por exemplo, fótons que emanam do Sol, que são usados para propelir a vela solar. Do mesmo modo, a asa delta pode voar sem combustível ou motor, aproveitando única e simplesmente os recursos naturais que nos cercam, que no caso são a atmosfera e as leis da aerodinâmica. Para alcançar velocidade suficiente para rebocar uma espaçonave com formas de vida, a vela precisaria ser enorme, com centenas de quilômetros de diâmetro. E porque a pressão dos fótons de uma estrela diminuiria quanto mais a vela se distanciasse, alguns imaginaram um raio laser concentrado que dirigisse energia sobre a vela. Finalmente, infelizmente, essa asa delta e todas as asas deltas precisam pousar, mas uma vela solar movida por um raio laser certamente poderia viajar até as estrelas. A velocidade máxima de uma vela solar? 10% da velocidade da luz. Viajar da Terra a Alpha Centauri usando fótons gerados por laser levaria cerca de 45 anos. Atualmente, a NASA e outras agências espaciais planejam lançar mais velas solares. Mas há outras fontes de propulsão mais potentes no universo. Nos anos 60, propuseram um modo de propulsão de espaçonaves literalmente soltando cargas explosivas por trás. E a força de explosões empurraria a nave para frente. O protótipo foi chamado de Orion Drive e houve uma série de experimentos com cargas convencionais para mostrar que funcionaria. Mas o Orion Drive usaria cargas nucleares. Para simular esse sistema de propulsão, Paul e Jim prepararam uma demonstração em que colocarão uma pequena carga química dentro deste barril e vamos levantá-lo uns 15 metros do chão. Nós vamos calcular a energia liberada nessa explosão e compará-la a uma carga nuclear de uma espaçonave com sistema Orion. Nosso simulador da espaçonave Orion já está pronto. Vamos detonar as cargas lá dentro, explodir o barril no ar e comparar com a energia liberada em uma típica explosão nuclear usada numa propulsão Orion. A espaçonave Orion, estudada em Los Alamos no final dos anos 50, propunha a fissão nuclear como força propulsora.
Essa energia é produzida quando o núcleo de um átomo se divide, produzindo nêutrons e prótons livres, que liberam uma colossal energia: os raios gama. Agora! A carga explosiva neste barril de 16 quilos jogou a uns 18 metros do chão. Uma pequena carga nuclear em Hiroshima liberou cerca de 27 milhões de vezes mais energia. Claramente é um meio de propulsão prático para viagens interplanetárias ou mesmo interestelares. Devido às enormes explosões, o método Orion exigiria, na parte traseira da nave, uma placa de metal imensa e espessa para absorver o impulso de uma explosão e uma série de amortecedores para evitar que os tripulantes fossem sacudidos sempre que as cargas explodissem. A velocidade máxima de uma espaçonave movida a explosões nucleares? Cerca de 5% da velocidade da luz. Tempo de viagem da Terra até Alpha Centauri? Cerca de 90 anos. Apesar de sua poderosa fonte propulsora, a nave movida por explosões nucleares é mais lenta que a vela solar. Mas há outra reação nuclear mais intensa. A tecnologia de fissão nuclear é bem conhecida e é usada para gerar energia na Terra há décadas. Mas há outro tipo de tecnologia nuclear, a fusão nuclear. A fusão é a fonte de energia do Sol. No núcleo do Sol, as temperaturas são tão altas, os átomos se movem tão rápido que se chocam, criando novos elementos e liberando energia. O oposto da fissão, a energia por fusão, é produzida quando dois núcleos atômicos se fundem para formar um único núcleo, mais pesado. O resultado é uma enorme liberação de energia. Uma espaçonave movida por energia de fusão foi proposta num estudo de 1970 chamado Projeto Dédalo. Sua missão exigia uma viagem à estrela de Barnard, a 5,9 anos-luz de distância. Em vez de bombas nucleares, a nave movida à fusão cria sua propulsão a bordo numa câmara de reação. Os pellets de combustível para a espaçonave Dédalus consistia de pellets compostas de um mix de deutério e hélio 3. Eles eram acendidos pelos chamados raios de elétrons relativísticos, que são elétrons de energia extremamente alta que atingiam os pellets de deutério e hélio 3, causavam sua fusão e uma quantidade enorme de energia era liberada. O modelo Dédalus exigia 250 desses pellets a cada segundo por mais de 2 anos. A espaçonave teria pesado 55 mil toneladas, a maior parte disso seria combustível. O peso dessa espaçonave seria muito grande, mas uma civilização avançada poderia eliminar o problema, extraindo hidrogênio durante sua jornada interestelar. O deutério ou hidrogênio pesado existe em abundância na Terra, principalmente na água do mar. Mas o hélio 3 é um isótopo bem mais raro. Em nosso sistema solar pode ser encontrado na Lua e em Júpiter e Saturno em vastas quantidades. Cientistas propuseram usar imensas conchas de hidrogênio para coletar o hélio 3 necessário para cruzar o espaço vazio. Então é concebível que, com uma nave movida por fusão nuclear, possamos ir para outro sistema estelar e usar o hidrogênio dessa estrela para reabastecer. A espaçonave autossuficiente e movida à fusão pode evitar um peso imenso e chegar a velocidades passíveis de permitir a exploração de estrelas próximas num quadro de tempo razoável. A velocidade máxima de uma espaçonave movida à fusão nuclear chega a 15% da velocidade da luz. O tempo de viagem da Terra a Alpha Centauri? Cerca de 35 anos. Os custos enormes, a logística e até a política do voo espacial movido à energia nuclear levaram a humanidade a desistir de todo e qualquer plano. Mas uma sociedade suficientemente avançada pode trocar a propulsão nuclear por algo que parece um paradoxo impossível: viajar à velocidade da luz sem sair do lugar.
Os OVNIs podem atingir as imensas velocidades necessárias para as viagens interestelares? Uma resposta potencial pode estar enterrada a quase 10 metros da superfície no centro dos Estados Unidos. O colisor Tevatron, do Fermilab, perto de Chicago, Illinois. Correndo um pouco abaixo da velocidade da luz, partículas de prótons e antiprótons são lançadas em direções opostas e se encontram numa colisão de alta energia. O impacto produz raios gama, a fonte da energia mais alta conhecida no universo e potencialmente a chave para a viagem interestelar. A melhor maneira de produzir antimatéria aqui na Terra é empregar a equação mais famosa que Einstein nos ensinou, ou seja, E igual a mc ao quadrado, que diz que para uma certa quantidade de matéria obtemos energia. É uma grande ideia, porque é incrivelmente eficiente. Essencialmente, toda a massa nas partículas são convertidas em energia. Mas como a antimatéria pode existir no universo se precisa ser fabricada artificialmente? É a pergunta que Stephan Nate, da Filadélfia, enviou ao universo. Pergunte ao universo. Stephan, a antimatéria com certeza existe. E quando se encontra com matéria normal, ocorre uma explosão de radiação eletromagnética. Nós podemos fazer pequenas porções de antimatéria em laboratórios, mas também podemos colher antimatéria no espaço. Alguns raios cósmicos, carregados com partículas cheias de energia vindas do espaço, na verdade consistem de antimatéria. Pergunte ao universo. Atualmente, o supercolisor é o único modo viável de produzir antimatéria. E ainda é criado em quantidades muito pequenas. Se conseguíssemos descobrir como criar e armazenar antimatéria suficiente, teríamos um combustível que, quando misturado com matéria comum, liberaria uma enorme quantidade de energia num ritmo bem maior que o da fissão ou fusão. Porque sabemos que a antimatéria existe e que a antimatéria pode ser criada e armazenada, é concebível que uma civilização avançada possa criar e canalizar a energia da antimatéria em quantidades suficientes para criar um foguete de antimatéria. Uma nave de antimatéria poderia alcançar velocidades inacreditáveis, pouco abaixo da velocidade da luz, quase chegando à velocidade do raio de uma estrela através da galáxia. O tempo de viagem da Terra a Alpha Centauri? Uma distância de 4 anos-luz e meio, cerca de 5 anos. Em termos humanos, os custos de criar partículas de antimatéria suficientes para mover tal espaçonave seriam astronômicos. Talvez seja acessível em moeda alienígena, mas uma espaçonave de antimatéria como essa tem um preço alto. Os raios gama da propulsão antimatéria são tão perigosos que podem destruir a estrutura celular de todos os seres vivos a bordo. A espaçonave teria de incluir um avançado mecanismo de blindagem para manter os tripulantes vivos. E a velocidades tão altas, há ameaças igualmente destrutivas no universo. O espaço é bem vazio, mas se estiver perto da velocidade da luz, precisará de um sistema de blindagem extremamente eficiente para protegê-lo de partículas de poeira interestelar que aniquilaria uma espaçonave a essa velocidade. Mas se os escombros espaciais são tão perigosos, por que não evitá-los completamente? A solução pode ser familiar aos fãs de Star Trek. Uma espaçonave capaz de atingir a velocidade da luz sem sequer se mover. De fato, trata-se da criação da chamada dobra espacial, e o nome vem direto da ficção científica. Isso envolve comprimir uma região do espaço-tempo em frente à espaçonave e expandir uma região do espaço-tempo atrás da espaçonave, com a espaçonave em si estacionária dentro dessa bolha plana. Então seria efetivamente uma viagem